Olá, pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso estudo de métodos de previsão de demanda, quebrando agora aquele pressuposto de que as nossas demandas históricas seguiam um padrão mais ou menos estável, constante, e por isso nós estávamos aplicando métodos baseados na média, e vamos passar a trabalhar com tendência de crescimento ou queda, né? Mais especificamente a tendência linear, ou seja, esse método pressupõe que a nossa demanda histórica pode ser aproximada, pode ter o seu comportamento aproximado por uma equação de reta, ou crescente ou decrescente. E esse método é aplicável para séries temporais de demanda que apresentam essa tendência, mas que não apresentam sazonalidade. Se apresentar sazonalidade, vai ser outro método que nós vamos ver, que pode até ter tendência também, mas aí eu tenho que considerar os dois elementos em conjunto. Então, o que nós vamos ver agora nesse vídeo é exclusivamente o método que trabalha com tendência e não com sazonalidade. Para fazer essa previsão de demanda, nós vamos utilizar o método da regressão linear. Nesse método da regressão linear, nós precisamos definir uma equação de reta, tá? Que melhor represente os dados históricos que nós temos. Se essa equação de reta, de fato, representar bem o comportamento desses dados históricos, eu posso utilizar essa equação para fazer as projeções para o futuro. Isso a gente vai ver agora através de um exemplo. Mas eu queria, antes de começar, deixar claro o seguinte: esse método exige alguns cálculos, e são cálculos que, se feitos na mão, são um pouquinho demorados, não é nada complexo, mas são demorados e são muitas contas e, portanto, sujeito a falhas. Então, não é objetivo colocar questões desse tipo em prova. Mas nós vamos ter trabalho sobre isso. E esses trabalhos, ao invés de vocês fazerem isso na mão, eu sugiro fortemente que vocês procurem usar o Excel. Eu vou usar o Excel aqui, vou apresentar algumas formas de como utilizar o sistema para nos ajudar a ter respostas rápidas em relação à aplicação desse método, para que nós possamos entender o comportamento dos dados e a partir daí tomar algumas decisões e ter algumas indicações do que fazer em função desse comportamento atual e futuro. Nós não vamos então resolver exercícios calculando os parâmetros manualmente, mas vamos usar o Excel para encontrar formas, tanto através de gráfico, quanto indicações, ou mesmo de fórmulas, para que nós possamos chegar ao melhor resultado possível. Então, vamos começar com a tendência, com esse exemplo, que vai nos dar uma ideia melhor do que seja a tendência linear. Suponho que uma linha de eletrodomésticos tenha apresentado as vendas dos últimos 7 meses conforme a tabela abaixo. E foi solicitado que nós realizemos a previsão de venda para os meses de agosto, setembro e outubro, utilizando a metodologia da regressão linear. E aqui ele coloca os dados. Bom, aqui ele já está dizendo que método deveria ser utilizado, a regressão linear. Mas imaginem que isso aqui não seja dado, isso aqui não tenha sido colocado na questão. O que a gente deveria fazer então? A primeira coisa, se a gente quer fazer essa projeção para 3 meses para frente, é entender o comportamento dos dados. Afinal, o método que a gente vai usar, se é um método de média, se é tendência ou sazonalidade, depende da forma como esses dados se comportam historicamente. Então a primeira coisa seria colocar isso aqui no Excel e fazer um gráfico para ver o seu comportamento. Eu fiz isso aqui. Então os dados foram colocados, aqui estão eles, e vamos então fazer um gráfico para tentar visualizar o comportamento que é apresentado. Eu vou marcar aqui essa coluna da demanda, sem o nome. Vamos inserir um gráfico de linha, pode ser o primeiro tipo. E aqui ele aparece, tá? Eu vou só tirar o título do gráfico, para a gente ganhar espaço. E vou colocar no eixo horizontal os meses. Okay? Aí fica mais fácil a gente visualizar. Então o que nós estamos observando aqui é que mês a mês há um crescimento. E
Pelo fato de haver esse crescimento, nós já percebemos que não há aquele comportamento estável, aquele comportamento constante, que caracterizou os casos de previsão que nós trabalhamos em médias, média móvel, média com suavização exponencial. Esse comportamento que varia em função de fatores aleatórios, mas cuja variação é sempre em cima de um nível constante, estável, a gente claramente não tem. Também percebemos que não há um comportamento cíclico, aqueles picos seguidos de vales, de uma forma constante, estável, padronizada, que caracterizaria a sazonalidade. Então, claramente, esse método apresenta uma tendência de crescimento. E a grande questão seria, como é que eu posso, então, com base nessa tendência de crescimento, fazer a projeção dessa demanda futura? Será que eu posso fazer essa projeção com base em uma tendência linear? Bom, além dessa visualização, que de fato a gente percebe que é muito próximo o comportamento dessa reta de uma reta, é muito parecido. É algo realmente muito semelhante. E a partir do momento em que a gente, então, possa fazer essa aproximação, eu posso, então, usar esse método sem nenhuma restrição, sem nenhuma dificuldade. Mas além dessa constatação meio que visual, meio que subjetiva, o Excel nos ajuda um pouco mais. Tanto a constatar se de fato essa aproximação por meio de uma reta, do método linear, é apropriada, quanto nos ajuda a fazer essa projeção por meio da indicação, do fornecimento da própria equação da reta, que melhor representa o comportamento desses pontos. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Basta clicar em cima da reta, vejam que ela fica marcada. Cliquei com o botão esquerdo e agora com o botão direito. Clico novamente, abro essa janelinha aqui e nós vamos para a opção adicionar linha de tendência. Quando nós fazemos isso, abre-se essa janela em que, em primeiro lugar, são colocadas algumas opções de aproximação desses dados. Exponencial, logarítmica, polinomial, potência. Então, os dados podem se comportar, podem ter uma tendência de crescimento, mas se comportar de várias maneiras, não apenas com o comportamento linear. Aqui no nosso curso, a gente vai trabalhar apenas o método da tendência linear. Mas vocês podem expandir um pouco esse conhecimento e em situações em que você tem um comportamento que não é bem explicado por uma reta, vocês podem buscar até mesmo com a ajuda do Excel qual seria o modelo que melhor se enquadra, qual seria o tipo de modelagem mais adequada para esse comportamento. Então vamos usar o linear, tá? Ele então coloca essa equação, essa retinha pontilhada, que representa a aproximação com base nos dados que nós temos, e vocês veem que essa aproximação é muito boa. Essa reta de projeção está quase igual, né? Está quase que totalmente sobreposta pelos dados reais, o que indica que, de fato, nós podemos usar essa projeção da reta para fazer a previsão da demanda futura. Agora, outros recursos interessantes que essa própria caixa nos fornece, a gente descer um pouquinho mais, é a possibilidade da gente marcar a opção de exibir a equação no gráfico, e aí nós vamos ter a equação da reta já exposta, e marcar também, voltando aqui para a reta, marcar também a opção de exibir o valor de R quadrado no gráfico. O que é esse R quadrado? Esse R quadrado é chamado de coeficiente de determinação. E o grande objetivo dele é nos dar uma medida quantitativa do grau de adequação da equação de reta que está sendo projetada aos dados históricos que nós temos. É um coeficiente que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0 ele estiver, menor aderência, ou seja, menos o modelo linear é adequado para fazer a representação dos dados históricos, e quanto mais próximo de 1, mais adequado ele é. Vejam que aqui no nosso exemplo, esse R ao quadrado deu 0,9898, ou seja, é quase 1. Então, de fato, o
modelo linear é aplicável de forma extremamente adequada. Agora, tudo bem, eu sei que os dados então são aproximados pela linear, mas eu preciso ainda fazer a projeção. Ele pede para a gente projetar para agosto, setembro e outubro, não é isso? Como é que a gente pode fazer isso? O Excel já nos deu a equação da reta. Então vamos entender um pouco melhor essa equação. O que isso significa? O que isso representa? Vejam que a equação de reta apresenta duas variáveis, o y e o x. O x está representado aqui, esse eixo horizontal. Então cada período é uma unidade. Então o janeiro, por exemplo, é o período 1. Teria um período 0, ou seja, seria um período anterior. Tanto é que se a gente colocar 0 aqui, vai ficar 89,74. Se a gente colocar 1, vai ficar 89,714 mais 10,786, que vai dar exatamente 100, que é a projeção de janeiro. É esse valor aqui. Ok? Então, cada período desse vai receber um número associado a partir de janeiro, que é 1, e o y representa a nossa demanda, que é o que está colocado aqui no eixo vertical. Então, nós temos aqui dados reais até o mês 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu quero fazer previsão para agosto, setembro e outubro, eu vou usar essa mesma equação de reta, só substituindo x por 8, por 9 e por 10, para fazer a projeção para cada um dos meses. Então vamos lá, como é que seria? Para agosto, eu vou repetir os números aqui, 10,786 vezes 8, okay? Já que estamos no mês 8, mais 89,714. Coloquei aqui os dados para deixar sem casas decimais, né? E vou copiar essa fórmula, alterando só onde tem 8 eu passo para 9 para projetar o mês de setembro, e onde tem 9 eu passo para 10 para projetar o mês de outubro. Pronto, então nós temos dessa maneira a projeção realizada para os meses seguintes, que eu posso inclusive colocar aqui no meu gráfico. Vejam só, eu vou aqui selecionar dados, vou editar minha série e vou expandir. Em vez de vir até o B8, eu vou até o B11. E aqui da mesma forma, em vez de vir até o A8, eu venho até o A11 para incluir todo o período que eu tenho. Então chegamos aqui a agosto, setembro, outubro e vou mais. Eu vou marcar aqui na nossa equação de reta eu ia só colocar cores diferentes, mas não estou conseguindo selecionar a reta, mas não tem problema. O fato é que até agosto nós temos, até julho nós temos demandas reais, e a partir de agosto nós temos uma demanda prevista. Então, se de fato o modelo é bem aproximado pela tendência linear, esses são os valores que eu poderia tentar me programar para atender. Esperamos que até outubro nossa demanda chegue até 198 unidades. Bom, vejam como fica simples fazer essa projeção usando o Excel. Aqui nós temos o gráfico, só para apresentar para vocês. E isso aqui, inclusive, eu coloquei agora há pouco, talvez no material original de vocês não tenham, mas a explicação do que é o coeficiente de determinação, tá? Que expressa o nível de variância dos dados explicado pelo modelo linear. Ou seja, quanto maior o valor de 1, melhor a explicação do nível de variância dos dados pelo modelo linear. E é o que acontece com os dados que nós acabamos de trabalhar. Bom, então vamos encerrar esse vídeo por aqui. E em seguida eu vou gravar outro vídeo que vai dar prosseguimento e vamos fazer mais um exercício em relação a esse método de previsão.